ouvintes, aqui estamos mais uma vez para celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial, sempre no horário de 21h30 toda quarta-feira. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio, boa noite. Estas nossas jornadas sempre obedecem às perguntas e dúvidas de nossos pacientes ou de nossos ouvintes. Como já referimos, temos uma clínica médica que atende dor do sistema músculo-esquelético. Assim, recebemos pacientes da reumatologia, da neurologia e principalmente da ortopedia. Dores de ombros, quadris ou joelhos e principalmente dores da coluna vertebral. A dor mexe muito com o emocional e vice-versa. O emocional altera o limiar da dor para mais dor ou menos dor. Assim, o mesmo processo ou doença causa dores diferentes em diferentes pessoas. E este mesmo processo causa dores diferentes na mesma pessoa em diferentes fases de sua vida. O processo de dores do sistema músculo-esquelético tem que ser entendido em dois extremos diferentes. Processos que causam dores eventuais por traumatismos ou quedas ou impactos, com ou sem fraturas mais simples, cuja abordagem pela ciência médica é bem estabelecida e o processo pode reverter com evolução favorável e depois, mais tarde, com reabilitação pela fisioterapia ou cinesioterapia, que é a terapia por exercícios e movimentos. Aqui, medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios ou miorrelaxantes desempenham o seu papel de alívio das dores na fase aguda ou crítica do processo, em caráter paliativo e temporário ou provisório. O outro extremo, porém, diz respeito aos processos que se arrastam por meses ou até muitos anos, com caráter de dores crônicas que maltratam o doente e tiram até sua mobilidade. Causam também perda de sua qualidade de vida. Deste outro extremo, na maior parte das vezes, dores crônicas persistentes, que apesar da abordagem da ciência médica, estão sempre presentes e parece que sem solução, e muitas vezes acabam recebendo o rótulo de dores incuráveis, como as dores neuropáticas, ou dores por desarranjos articulares, que na coluna vertebral, pescoço, costas ou região lombar, causam pinçamento ou esmagamento de raízes nervosas, originando dores localizadas na coluna vertebral do pescoço, da região dorsal ou lombar, ou dores à distância da coluna, como as cervicobraquialgias, que são dores originadas no pescoço, com irradiação a um ou aos dois braços, antebraços, punhos e mãos, causando formigamentos, adormecimentos ou cãibras, ou perda de força nos braços e nas mãos. Estas dores podem vir acompanhadas de tonturas, enjoos, zumbidos nos ouvidos, labirintose ou labirintite com vertigens, distúrbios visuais como dificuldade de acomodação do campo visual ou de acomodação pela distância perto-longe, ou mesmo mais graves, como retinopatias por glaucoma, que alteram a pressão intraocular. Outras vezes as dores podem se irradiar ao peito, como pré-cardialgias ou dores anteriores da região torácica próxima ao coração, dando uma falsa impressão de angina. E assusta muito o paciente, que logo pensa em infarto do miocárdio. Nos pronto-socorros de cardiologia, é frequente o aparecimento de pacientes que vêm com queixa de tais pré-cardialgias, que se originam mesmo por irradiação de problemas da coluna vertebral cervical,
ou como verdadeiras nevralgias da coluna dorsal por esmagamento dos discos intervertebrais e, como consequência, nevralgias por compressão mecânica das raízes nervosas. Muito mais grave ainda, que compressões na coluna cervical causam desvio desse eixo, esmagamento dos espaços, a formação de uma artrose hipertrófica que prejudica a circulação cerebral, sendo um dos fatores responsáveis por perda de memória, indisposição, perda de energia e também sendo fatores facilitadores do Alzheimer. Na região lombar, as frequentes lombalgias ou lombagos persistentes, desconfortáveis, cuja irradiação para as pernas ou membros inferiores é conhecido como ciática, por compressão do nervo ciático, que é um nervo sensitivo motor, que comanda a sensibilidade, força e movimento das pernas. No desarranjo das articulações intervertebrais da coluna, pode resultar a explosão ou protrusão dos discos intervertebrais, que são as temidas hérnias de disco, cuja consequência maior, além das dores, às vezes é a perda da força nas pernas, a falta de equilíbrio, o que a ciência médica chama de claudicação neurológica. As graves consequências para o lado da coluna vertebral acontecem mais de 80% das vezes por esmagamento ou compressão dos discos intervertebrais, próximos da emergência das raízes nervosas. E aí estas raízes também são esmagadas por compressão. Então, mais de 80% das dores originadas na coluna vertebral são por processos de compressão mecânica. E o que comprime esse eixo vertebral, causando todo esse desarranjo articular e suas consequências neurológicas, principalmente as dores crônicas, perda ou diminuição de sensibilidade, como cãibras, adormecimentos, o que a medicina chama de parestesias, ou mesmo perda da força, que a medicina chama de paresias. Tais processos encurtam e desviam o alinhamento do eixo vertebral, causando graves deformidades musculoesqueléticas, como dorso curvo ou corcunda, que pode começar como vício de postura, por assimetria ou insuficiências musculares. Os desvios laterais do eixo vertebral, conhecidos como escoliose, ou curvas anormais da coluna vertebral, traz processos deformantes, além de lesões articulares e consequências neurológicas, como as dores crônicas, vão encurtando a altura corporal e o paciente vai diminuindo de altura por verdadeiro desabamento ou colapso do eixo vertebral. Então, insuficiências musculares, a compressão permanente que sofremos 24 horas por dia da força da gravidade, os traumas e microtraumas por impactos que sofremos no dia a dia, os esforços exagerados a que submetemos nossa coluna vertebral, carregando pesos acima de 10% de nosso próprio peso, e também o estresse emocional de nosso dia a dia, que dá as contraturas musculares mais ou menos permanentes, causando as dolorosas fibromialgias, que também tende a encurtar e desviar o eixo vertebral pela assimetria das forças musculares. São fatores que se juntam, dando esta somatória resultante, cada dia maior, que é progressiva. São fatores deformantes e dolorosos. E por causa dessas deformidades e da claudicação, temos então a aparência e somos chamados velhos ou idosos. São fatores incapacitantes que obrigam os gerontes, septuagenários ou octogenários ao uso de terceiro ou quarto apoio para permanecer em pé ou andar com dificuldade,
São as bengalas, muletas, andadores e, mais grave ainda, quando pioram mais, necessitam de cadeiras de roda, pois não conseguem mais sustentar nem sequer o peso do próprio corpo. Aqui a obesidade, também embora não possa ser rotulada de fator causador de tudo isso, é seguramente um fator complicador. Então, a obesidade por excesso de comida ou insuficiências musculares são fatores complicadores dos processos de compressão vertebral que promovem dores e a progressiva perda de força que causa incapacidade de marcha. Existem também algumas tendências genéticas hereditárias e existem, assim, cartilagens de melhor qualidade e de pior qualidade. As cartilagens de pior qualidade sofrem processos de degeneração muito cedo. Em geral, na faixa de 25, 30 anos, temos pacientes com processos já degenerativos articulares, conhecidos como artrose, ou em linguagem mais simples, como o bico de papagaio, que além de afetar a coluna vertebral, pode degenerar nas articulações de ombros, cotovelos, punhos, mãos, quadris, joelhos, tornozelos e pés. Então, a artrose, que no fundo é um desarranjo ou deficiência na produção do líquido sinovial, entendam bem. A cartilagem se degenera porque a articulação sofre um processo de ressecamento ou falta da graxa ou do líquido sinovial. Como vocês sabem, todo movimento gera um atrito. Se há uma lubrificação, o atrito é menor. Se o atrito é menor, o desgaste é menor. Isso é uma lei física. A graxa articular diminui por N fatores e vários processos, que nas mulheres têm a ver com a menopausa ou alteração nos perfis hormonais. Quando essa graxa articular está presente, sendo produzida normalmente, isto prolonga a vida útil da articulação. Esses problemas articulares, que afetam mais de 80% dos habitantes deste planeta, são responsáveis pelas dores crônicas que afetam esta população, que busca alívio a qualquer custo, e são os grandes consumidores de analgésicos e anti-inflamatórios. Embora este alívio, em geral, é falso, fictício, provisório, paliativo, e a superdosagem destes causam efeitos colaterais indesejáveis e, às vezes, altamente prejudiciais. É aqui que a ciência médica fica devendo a estes sofredores crônicos de dores articulares do sistema músculo-esquelético. Esses sofredores caminham para a incapacidade e dependência física, fatores principais do envelhecimento, da solidão, isolamento e depressão dos pacientes mais idosos. A dor crônica é um fator que fazem tais pacientes buscarem medicamentos ou práticas alternativas, pois a ciência médica é incompetente aqui para dar suporte de alívio ou melhora do quadro clínico. Esses sofredores crônicos são público frequente de tratamentos ou curas alternativas que buscam a qualquer custo para se agarrar a uma vida com mais qualidade e menos dores. Qual a esperança para todos esses sofredores crônicos de doenças do sistema músculo-esquelético ou outras de outros sistemas biológicos do corpo humano? Vejam vocês, os problemas do sistema músculo-esquelético que causam dores crônicas, em geral, são articulares. Em segundo plano, são tendinosos ou musculares.
E junto com isso, por esse desarranjo, causam pensamentos de raízes nervosas. São as nevralgias. Para você entender o que é uma nevralgia, é a dor de dente. A dor de dente é uma nevralgia pura. A compressão das raízes nervosas causa uma nevralgia, uma dor por compressão de nervo. Você pode ter dor por uma tendinite, um problema de inflamatório do tendão, uma miosite, um problema do músculo. Mas, em geral, o grande contingente de sofredores de dores crônicas é por desgaste ou artrose das articulações. A medicina, hoje, pode oferecer a esses pacientes medicações que têm uma fórmula parecida com a composição das cartilagens, que é a glicosamina, a condroitina e a viscosuplementação. A viscosuplementação é a aplicação dessas medicações via intraarticular. Nós fomos pioneiros, né, no uso dessas medicações para os joelhos. Elas foram lançadas no mercado primariamente para problemas de joelho. Eu digo as aplicações intraarticulares. Depois nós passamos a aplicação para os quadris, para as articulações sacroiliacas, para as articulações coxofemorais. E elas dão realmente um grande alívio ao paciente. Por quê? Porque, além dela ter uma função de lubrificação local, elas também estimulam a membrana sinovial a produzir o líquido sinovial, a graxa, que é o fator principal para diminuir o atrito e aumentar a vida útil da articulação. Mas, enfim, o que a ciência médica peca é que ela despreza todas as ferramentas, outras alternativas. Toda medicina deveria começar primeiro com o melhor da ciência médica que existe, que é a medicina preventiva. Ou seja, a melhor medicina que existe é a medicina preventiva, com uma educação voltada para promover saúde, quando, na verdade, nós recebemos hábitos, ou maus hábitos, ou crenças, quase sempre voltadas para promover doenças. Já começa por aí. Outro paradigma que precisa ser mudado, né, é em relação à prática de uma medicina alternativa, que a ciência médica não aceita. Exemplo, homeopatia, acupuntura, uma medicina alternativa chinesa, ou a medicina ayurvédica indiana, que são mais antigas que a própria medicina alopática. Em geral, as práticas alternativas também são mais baratas no custo, pois a ciência médica é elitista. Ela serve a uma elite que pode comprar esta ciência médica a cada dia muito mais cara e assim mais distante do poder aquisitivo de quem mais precisa dela, que são as populações de baixa renda, que são onde estão os grandes necessitados. A fitoterapia, ou terapia por ervas medicinais de comprovado efeito paliativo ou curativo, com muitos efeitos colaterais e em um custo mais baixo, é uma alternativa bastante válida em muitos casos. Enfim, nós já celebramos aqui numerosos processos de tratamento e cura. E, dentre outras ferramentas, falamos muito também sobre as incríveis ferramentas de tratamento e cura, que são a cura mental e a cura espiritual. Essas ferramentas de cura servem a qualquer processo, inclusive aos processos de dores do sistema músculo-esquelético.
A cura mental, praticada por muitas ideologias religiosas, ou doutrinas religiosas, principalmente as correntes evangélicas, que chamam a cura mental de cura espiritual. Na verdade, essa é uma confusão que existe. A cura mental é distinta da cura espiritual. Veja bem, uma coisa simples para distinguir o que é uma cura mental de uma cura espiritual. A cura mental serve somente para tratamento e cura das doenças psicossomáticas. Se a mente cria uma doença, por reversão, a própria mente pode curar essa doença. Então, a cura mental serve às doenças psicossomáticas. E veja bem, se você tem uma dor crônica lombar e consegue uma cura para esta dor que desapareceu completamente, mas você continua com seu diabetes ou sua hipertensão, a cura que você conseguiu foi uma cura mental e não espiritual. Porque a cura mental é parcial, mas a cura espiritual é total. A cura espiritual é a mais incrível ferramenta de cura. É a mais poderosa de todas as ferramentas de cura que existem ou que podem existir um dia. A cura espiritual, ou cura pelo poder de Deus, ela é a cura total, completa e definitiva. É uma cura verdadeiramente na acepção desta palavra. Assim, se você tem uma dor crônica lombar e você invocar uma cura pelo poder de Deus ou cura espiritual, você vai se livrar dessa terrível dor crônica. E você vai perceber que seu diabetes e sua hipertensão também desapareceram. E todos os seus demais problemas. E você se transforma como ser humano. Assim, a cura espiritual, também conhecida a cura dos milagres, é uma cura de transformação e de superação de uma vida voltada para a matéria, para uma vida voltada para o espírito. A cura espiritual requer uma dose grande de sacrifício, mas cuja recompensa vai ser de um valor inestimável. A cura espiritual acontece como um milagre pelo conhecimento espiritual, e este pertence ao reino de Deus. Buscar este conhecimento é o caminho para a cura espiritual acontecer. A cura espiritual não pertence a nenhuma crença religiosa, nenhuma doutrina religiosa, pois até as religiões separam e só o espiritual unifica. Muito obrigado pela sua atenção. Se quiserem saber mais sobre cura pela medicina espiritual, acessem o nosso site www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico, nós temos um site também, www.ruimercurio.com.br. Temos 2 clínicas que cuidam de dores crônicas. Uma fica na Avenida Pacaembu, em São Paulo, número 1024. Telefone 11 3661 4243. A outra fica no Morumbi, em São Paulo, na Avenida Giovanni Gronchi, 1263. Telefone 11 3744 4007. Se quiserem também acompanhar todas as nossas jornadas anteriores, acessem no YouTube e digite Rui com Y, Mercúrio, onde você vai ter a oportunidade de ver todas as demais palestras já aqui faladas em nosso horário. Muito obrigado, mais uma vez, por toda a atenção dispensada. Muita saúde a todos que nos ouviram. Até a próxima.